Bom, pessoal, então, respeitando o nosso horário de início aqui, né, para quem já está online, a gente está gravando também esse webinar, né, para depois ficar nos nossos registros aí, a gente editar e poder compartilhar esse conteúdo com os demais. Primeiramente, agradecer a presença de todos, né, temos vários clientes, vários conhecidos aqui que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, é muito bom tê-los aí nesse nosso bate-papo, né, ele é um bate-papo hoje, para a gente falar um pouquinho dessa obrigatoriedade, dessa legislação que está bastante em pauta agora, que é a reclamatória trabalhista. É, Além de agradecer aí a presença de todos, quero agradecer também, né, ao Renato e ao nosso time do marketing, né, juntamente com a Val, com o João e com a Mariana, né, que organizaram esse evento aí para que nós pudéssemos compartilhar esse conteúdo com todos os nossos contatos, os nossos clientes. E até reforçar, né, que junto com o nosso marketing, a gente, né, nós do comercial vamos fazendo bastante ações, né, voltadas a compartilhar conteúdo com a nossa carteira de clientes e com as empresas que nós temos relacionamentos também. Então, temos drops de conhecimento que nas nossas redes sociais aí, né, estão sendo disparadas. Nós temos conteúdos sendo divulgados nas nossas redes sociais, como LinkedIn, Instagram. Então, quem não nos segue ainda nas nossas redes sociais, né, pedir que vocês deem uma conferida, nos sigam, que tem bastante conteúdo bacana sendo compartilhado lá, né? Para que a gente esteja conseguindo compartilhar e atualizá-los, né? Sobre a evolução das soluções da Sênior, dos nossos serviços aqui da Sancom, né? E também questão aí de processo, legislação que está em alta aí dentro do cenário de gestão de pessoas também, né? Para que a gente consiga compartilhar esse conteúdo. Quem vai fazer a apresentação hoje, então, é o nosso consultor de implantação e executivo técnico de negócios, né, o Renato. O Renato hoje é um recurso compartilhado, né, que faz parte da nossa equipe comercial, né, atuando como executivo técnico de negócios, apoiando na parte técnica aí toda a equipe comercial, e também consultor de implantação, aí, onde ele apoia em vários projetos aí a área de serviço. Tá ok? Pessoal, todo mundo está escutando bem aí? Só deixar em aberto também, né, o nosso chat, para caso alguém tenha alguma pergunta, caso vocês queiram fazer a pergunta pelo microfone, melhor ainda, é só erguer a mão aí, tá? A nossa equipe vai estar fazendo a administração aí para liberar para perguntas, né? Então, o que o Renato conseguir responder no momento, ele vai responder. O que a gente não tiver resposta, que porventura a gente precise buscar, né? A informação a gente vai buscar e depois a gente dá o retorno para vocês aí, né, para não deixar ninguém com dúvida, ok? Bem importante também que todos os clientes, né, que queiram entrar mais no detalhe sobre este processo do módulo jurídico, né, focando na reclamatória trabalhista, qualquer outra área, né, a parte de gestão de pessoas, que possa fazer contato com o seu executivo comercial, né, para que estejam agendando um horário aí para entrar mais no detalhe e tirar todas as dúvidas ou apresentar, enfim, alguma rotina aí que seja do interesse de cada um de vocês. Tá ok? No mais, aí eu desejo um bom webinar para todo mundo, né? E passo a palavra agora para o Renato, então. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como o Léo já me apresentou, né, vou me apresentar novamente, então, tá? Eu sou o Renato Dias, tá? Faço parte do time da Sanco, então, serviços e comercial, né, fazendo as implantações, então, na parte de serviços e essas apresentações, né, defesas técnicas na parte comercial. Então, também o Léo já comentou a questão que vai ser gravado, né? Então, a gente vai estar gravando também esse webinar. E a questão das dúvidas, né? Caso vocês tenham as dúvidas, podem ir reportando no chat, né? Então, a gente vai estar respondendo essas dúvidas no final, né? As que forem possíveis, e as demais a gente vai estar anotando e buscando essa informação e levando para vocês, tá? Então, a ideia hoje é realmente fazer esse bate-papo, essa apresentação para vocês, o que é a reclamatória trabalhista, né, quais são os eventos que vocês vão ter que estar enviando para o E-Social, né, a partir de abril de 2023, tá? E como que a Sênior e a Sancom ajudam vocês nesse processo, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês, né? Vocês fiquem também bem à vontade para fazer os questionamentos, tá? Então, já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Tá? Então,
Só vou iniciar a apresentação aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem... Beleza, então assim, pessoal, quando a gente fala hoje, né, de e-social, né, então a gente tem hoje duas frentes que já estão trabalhando, né? Então, o que é o e-social da Folha, né? A gente tem a parte da folha de pagamento, que já está no e-social, e a questão do SST também, né? Então, a gente tem a parte do e-social, né, que estão nessas duas frentes, né, que estão trabalhando hoje juntamente, né? Então, a partir de abril agora, só um minutinho que tô, beleza? Então, a partir de abril agora vai ter a questão dos eventos da reclamatória trabalhista, né? Então, em outubro de 2022, então, foi publicada essa nova portaria, né, que faz a alteração o quê? Hoje, todos os eventos que vão para o e-social, eles estão no e-social simplificado, né, na versão 1.0. Então, com essa atualização agora, né, ele está indo para a versão 1.1. Né? Então, a gente vai ter duas versões do e-social simplificado. Então, essa versão agora, ela está em período de convivência, né? Então, eu tenho a versão 1.0 e eu tenho a versão 1.1. De janeiro a março, né, vai ser esse período de convivência. Então, a partir do dia 20 do 3, né, então vão ser só os eventos com a versão 1.1. Né? Então, com essa versão daí que entraram, né, os eventos da reclamatória trabalhista que a gente vai estar vendo. Né? Então, essa questão da versão é bem importante que vocês analisem também as versões que vocês têm hoje da solução da Sênior, né? Veja se está de acordo. Todos já estão na 1.0, né? Então, que é a questão do e-social simplificado. Mas a partir de agora, do dia 20 do 3, né? Então, vai estar essa nova versão, que é a versão 1.1, e o e-social só vai aceitar essa versão. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso, né? Se precisar fazer alguma atualização, né? Vocês também têm que, ou tratam internamente com o TI de vocês, ou pode estar solicitando para a Sampo estar realizando esse procedimento, tá? Então, a questão do e-social, né, foi aí que entrou os novos eventos da reclamatória trabalhista, né? Já era para ter entrado, então, em janeiro de 2023, né, mas ele teve a prorrogação, então as empresas, elas pleitearam, né, essa prorrogação e conseguiram. Tá? Então, agora não tem alteração ainda, né, pelo que eu conferi, então está para entrar agora os processos trabalhistas a partir de 4 de 2023. Né? Então, mês que vem já é para estar entrando, né, válido, em produção já esses eventos para o social. Tá? Só passar aqui. Né? Então, primeiramente, só falando um pouquinho do processo, né? Então, em que momento, Renato, que eu vou ter que enviar para o e-social? Né? Em que momento que eu envio esse evento para o e-social, esse evento 2500, né? Ou 2501 que a gente vai estar vendo. Então, então, aqui eu tenho o início do processo, né? Quer dizer o quê? É onde o colaborador, ele pode ser um colaborador ativo ou, na maioria dos casos, ele é um demitido, né? Então, ele vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer uma ação, vai entrar com uma ação contra a empresa, né? Então, vai entrar em todos os trâmites aqui, né? Então, vai ter a petição inicial, vai ter a audiência e conciliação, né? Se tiver audiência de instrução e julgamento, tá? Sentença, julgamento do processo, né? Então, aqui vai ter todos os trâmites também de sentença. Se tiver algum recurso ainda vai poder, né, tá fazendo. E aqui ele entra, então, na execução do trânsito em julgado da ação, tá? Então, é o quê? É nesse momento, no final, né, que eu vou estar enviando para o e-social. Né? Então, fiz todo o processo, não é no início, não é no meio, né? Então, é no final que você vai estar enviando para o e-social essas informações, tá? Então, ou seja, né, quando a empresa vai fazer, né, o pagamento, né, dessa ação. Então, entrou tudo nesse fluxo aqui, né? Na última parte, então, eu vou estar enviando para o e-social, né, que é onde entra os eventos, né, que eu vou estar falando mais à frente. Tá? Então, esse é o fluxo do processo, então é só um exemplo também, né? Só para mostrar para vocês que é na última etapa aqui que vai ser enviado para o e-social. Tá? Então, aqui, então por que foi mudada essa forma, né, de envio, então, né? Por que enviar por e-social? Né? Então, aqui a gente tem o cumprimento, então, das legislações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, tá? A unificação, então, da prestação das informações em um só portal, ou seja, hoje através do e-social, né? Então, o governo está unificando cada vez mais as informações, tanto que, né, então, o início começou com a folha de pagamento, agora a gente já está com o SST também, né? Então, agora é PPP, digital, tudo, né? Então, nessa questão, né, é para o quê? Cumprir as legislações, né? Então, e unificar as informações todas dentro do e-social.
né? Todas dentro do mesmo portal, tá? Então, quem deve estar informando, né? Então, quem deve informar ao E-Social essas informações, né? Esses eventos, né? Então, eu tenho aqui o empregador, né? Ele vai enviar o 2500 e 2501, e os demais eventos, no caso, que vocês têm é o 3500, né? E o 5501, que é a devolução do evento de tributos, tá? E todo declarante, então, que tiver processos trabalhistas ou demandas que são submetidas às comissões de conciliação prévia, tá? Ou núcleos intersindicais, né? Então, obrigatoriamente, todos os processos trabalhistas, né, vão ter que passar, né, pelo E-Social através desses eventos que são enviados daí. Tá? Então, todo o processo trabalhista ele vai ter que ser enviado. Tá? Então, só falando um pouquinho aqui, para vocês, então, de como está hoje a situação, né? Atualmente, como que acontece esse envio das informações, né? Então, hoje a gente tem a parte do recolhimento, né? Então, o recolhimento hoje a gente tem INSS, que vai através da GPS, né? O IRF, que vai através do DARF, o FGTS, então, que aí entra a GRRF e a guia de recolhimento do FGTS através da GFIP, tá? Então, tem essas hoje, né, trata dessa forma, e como que vai ser através do E-Social, né? Então, hoje tu vai ter algumas mudanças também, né? Então, com o E-Social, aí vai ser alterado, então, já de início, né? Então, já temos aqui a parte do recolhimento, né? O INSS, então, passa a ser através da DCTF Web também, né? Então, o envio, ele vai se dar, então, através do certificado digital, né? Como já acontece hoje com a Folha e o SST, e o IR também, né? Então, vai ser através da nova DCTF Web, né? Com os valores do IR, e também ele vai ser entregue através do certificado digital. Então, essas duas frentes, a partir agora do mês 4, né? Ele já vai entrar com essa tratativa. E o FGTS, então, ele vai ser através do FGTS digital, né? Então, o FGTS digital, ele tem previsão, então, para a substituição, então, até final de 2023, tá? Então, pode ser que venha, né, a partir do segundo semestre, então pode ser que venha antes ou até o final, ou ainda mude novamente essa questão do FGTS digital, tá? Então, tem outra questão que as empresas também, né, estão pleiteando também justamente por quê, né? Então, eu vou entrar hoje com o processo trabalhista, ele vai seguir um formato um pouco diferente da Folha, né? Porque eu já vou ter o IR na DCTF Web também, né? Então, eu vou ter o INSS e o IR DCTF Web, e o FGTS ainda segue, né, pela CFIP, tá? Então, o que eles estão pleiteando, né, buscando? Então, é o que entre, né, vamos dizer assim, a reclamatória trabalhista com o FGTS digital, tá? Mas, de momento, né, vai entrar primeiro o INSS e o IR pela DCTF Web com a reclamatória trabalhista, né, e, posteriormente, o FGTS digital, tá? Então, aqui também, né, quais os dados que são informados hoje na GFIP, né? Então, a gente tem aqui a parte, o nome, PIS, CPF, base do INSS, base da FGTS, e são transmitidas hoje através de arquivo TXT, tá? Então, hoje, atualmente, funciona dessa forma, então todas as empresas tratam dessa forma também, digitando manualmente, né, dentro da CFIP, tá? E a mudança com o E-Social, então alterações aqui a partir de abril de 2023. Então, os dados que são informados ao E-Social, a gente tem o nome, né, também, PIS, CPF, né, os detalhes aqui do recolhimento, então, vão ter os valores do INSS por código de receita, né? Então, isso é bem importante também que dentro da solução da Senior vocês têm a opção de informar os códigos de receita, né, que vão para o E-Social, e isso também é uma atenção que vocês vão ter que ter, né? O E-Social, ele não vai fazer nenhum tipo de cálculo e devolver, né, como acontece lá no evento 1210 e 1200, tá? Então, vocês vão estar informando para o E-Social esses valores, tá? Então, tanto da parte do empregado quanto da parte da empresa, né? Aí, detalhes trabalhistas, né? Então, também vão estar informando as alterações de cargo, horário, salário, informações, né, que são referentes a CTPS, né? E nesse caso aqui, ele é transmitido, então, através do portal do E-Social ou através, né, do web service, tá? Então, a questão de certificado digital faz mais questões de segurança realmente, tá? Então, aqui a gente está, né, voltando aqui, vamos falar um pouquinho dos eventos de reclamatória trabalhista. Então, aqui a gente tem os eventos. Quais eventos, então, vocês vão ter que enviar para o E-Social, né? Então, eu vou ter aqui o evento. O 2500, que é o processo trabalhista, tá? Então, obrigatoriamente, se eu tenho um processo, eu vou ter que ir lá e fazer o cadastro dessas informações e enviar,
tá? 2501, tá? Então, são as informações dos tributos, né, decorrentes desses processos trabalhistas, tá? Obrigatoriamente, então, para que eu possa enviar um evento 2501, eu tenho que ter um 2500 enviado com sucesso. Tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter a admissão desse colaborador também lá no e-social, tá? Então, eu vou ter o 2500, 2501, tem o 3500, que é a exclusão desses eventos. Então, a partir do momento que eu envio um evento 2500, 2501, preciso realizar um ajuste, uma exclusão, cadastrei uma informação errada, né? Vou ter que excluir esse processo, né? E enviar uma exclusão, tá? E aqui a gente tem as informações consolidadas, então, dos tributos, que é o 5501. O que acontece? Toda vez que eu envio o 2501, ele o próprio social retorna o 5500. Então, ele é uma devolutiva do próprio social, né? Então, a gente envia o 2501 e ele devolve esse evento, tá? Então, só entrando aqui em cada evento aqui também. Tá? Então, aqui a gente vai ter o 2500, que é o processo trabalhista, né? O que eu devo estar informando, tá? O que eu envio, né, nesse evento. Então, eu vou ter aqui as informações do processo, base de recolhimento do FGTS, tá? Base de cálculo da contribuição previdenciária detalhada mês a mês, né? Então, aqui tem as informações que eu envio nesse evento 2500, tá? Aí eu tenho aqui a questão do 2501, né? Então, informações dos tributos decorrentes de processos trabalhistas. Então, também eu vou ter que enviar o quê? Né? Então, informar o recolhimento de tributos e contribuição, então, previdenciária, que é o INSS, e o imposto de renda, né, que é o imposto retido na fonte, que é o IRRF. Tá? Então, os dois principais eventos, né, 2500 e 2501, tá? Com as informações que cada um deve entregar ao e-social. Tá? Beleza. Então, aqui a gente tem agora, a gente vai entrar um pouquinho para como que a Sênior e a Sancom, né, ajudam vocês nesse processo, tá? Então, a gente vai ter aqui, a Sênior hoje, ela atende, então, o RH hoje de ponta a ponta, né? A gente tem aqui a jornada do colaborador, né? Então, a jornada do colaborador é o quê? É todos os passos e processos que um colaborador vai ter dentro da organização, né? Então, a gente tem desde planejamento de pessoal, orçamento de pessoal também, quadro de vagas, gestão de recrutamento e seleção, medicina do trabalho, onboard, que é admissão digital, tá? Questões de benefícios, né? Então, você pode estar controlando o plano de assistência médica, vales, vale transporte, segurança do trabalho, né? Atendendo toda a legislação e-social, PGR, então entra na questão do segurança do trabalho, marcação de ponto, né? Então a gente tem o controle de ponto, a marcação do ponto através do aplicativo, né? Atendendo a portaria 671 agora que está vigente, tá? Administração de pessoal, né? Então controla toda a parte de social, impostos, folha de pagamento, né? Então tudo dentro dessa solução, né? O jurídico que a gente vai estar vendo mais a fundo agora, né? Então também trata a questão de ações trabalhistas, questão do e-social, né? Da reclamatória trabalhista também. Treinamento, né? Então a gente tem a questão dos treinamentos integrados com a plataforma LMS, né? Então também é possível que a própria empresa disponibilize seus vídeos, né, para o colaborador estar visualizando os treinamentos. Gestão de desempenho, né, onde é controlada toda a parte de avaliação de resultado, avaliação de competência, matriz Nine Box, né, PDI, né? Então a gente tem essa solução também. Planejamento de carreira, né, dos colaboradores, então a empresa pode estar controlando também. Painel de gestão, né? Então aqui vocês conseguem estar controlando a questão de rotina de férias, alterações cadastrais, né, dos colaboradores. O Moody's, né, que é a pesquisa de clima, né? Então vocês podem estar controlando por pulsos, né, essas pesquisas. Gestão de remuneração, né? Então a gente entra mais para uma política salarial, tabela salarial, então pode ser definido junto à gestão de remuneração e planejamento de sucessão da organização, né? Então também essas duas soluções, então, planejamento de carreira e planejamento de sucessão, tá? Então, hoje a gente vai entrar um pouquinho no jurídico, tá? Mas caso, né, vocês tenham interesse em qualquer outra solução que eu comentei aqui, a gente está à disposição também para estar tratando com vocês, tá? Renato, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Sim. Posso ler para ti? Pode ser. Dentro das definições de social no módulo de gestão de pessoas, tenho de informar a data no campo lá ou na atualização do sistema vem de forma automática? De momento ele vai ir na atualização, tá? Então já vai na atualização do sistema também, tá?
Mas sim, daí vai ter uma mudança, tá? Que vai acontecer dentro da definição do e-social. Isso vai ter que entrar na definição do e-social, né? Lá no jurídico e colocar que ele vai enviar as informações tanto de folha, né? Se tiver folha e reclamatória ou folha SST e reclamatória, né? Então tem uma habilitação que deve acontecer, tá? Beleza? Beleza. Beleza, então a gente vai entrar um pouquinho aqui para o módulo jurídico, tá? Então, o módulo jurídico hoje, né, ele contempla toda essa questão da reclamatória trabalhista, do e-social, dos eventos do e-social, dos retornos do e-social, e também ele contempla, são rotinas a mais, né, que vocês podem ter dentro da solução. Tá? Então, vocês podem estar fazendo toda a gestão das ações trabalhistas, né? Gestão trabalhista, gestão de provisões, integração com o módulo administração de pessoal. Então, hoje ele segue um fluxo, né, onde as empresas, filiais, estrutura de cargos, organogramas, horários, posto de trabalho, situações, todas essas definições aqui, né, já são integradas com o módulo de administração de pessoal, né? Então, o jurídico, hoje você consegue ter essa tratativa das ações, podendo cadastrar ação, realizar, vamos dizer assim, as ações em mais que um colaborador está fazendo o pedido, né, detalhamento do pedido, testemunhas, sentenças, então você pode estar controlando tudo isso dentro do próprio módulo do jurídico, tá? Então, aqui a gente tem o fluxo também da gestão das ações, tá? Então, aqui a gente pode estar fazendo a definição, então, do cadastramento da ação, detalha os pedidos, né? Então, o colaborador, que o usuário vai poder ir lá e dizer quais são as solicitações que esse colaborador está fazendo, se é hora extra, né? O que é horas normais, quais as situações, gerando os históricos, né? Calculando a ação e, posteriormente, integrando para a administração de pessoal, tá? Aqui é a nossa folha de pagamento. Então, hoje só voltando um pouquinho nessa questão do jurídico, né? Então, como que a Sênior já atende essa questão da CFIP, né? Então, eu vou fazer hoje o cálculo trabalhista, fiz o lançamento certinho, como que eu gero a CFIP hoje dentro do jurídico, né? Então, o jurídico hoje ele tem a possibilidade de vocês fazerem todo o cadastramento, né, da forma que está hoje, sem ter o e-social. Faz o cadastramento das ações trabalhistas, define tudo certinho, e quando você integra para a administração do pessoal, lá na administração do pessoal, você tem a possibilidade de gerar uma CFIP, né, com a reclamatória trabalhista com o tipo 650. Tá? Então, isso é o modelo que o jurídico da Sênior, com a folha de pagamento, eles já atendem, né, vamos dizer assim, a CFIP, sem ser social. Tá? Agora, com esse social, então, né, passa a ser através do social também, né? Então, aqui a gente tem a questão das informações das ações, né? Então, quais as possibilidades que eu tenho dentro do módulo jurídico, né? Então, eu posso ir lá e cadastrar as ações, os autores das ações, os réus, quais os andamentos, né, que eu tenho dessa ação, quais os recursos, quais as testemunhas, cadastros das varas, sentenças. Então, tudo isso, né, vocês conseguem controlar hoje dentro da solução de jurídico da Sênior, tá? Então, vocês podem ter hoje, eu quero ter só a reclamatória trabalhista, o e-social, né, mas, ou não, eu quero ter toda essa outra gestão, né, das ações trabalhistas. Então, é possível fazer através do jurídico também, tá? Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho no próprio módulo aqui, né? Então, como que eu realizo hoje o cadastro e os envios do e-social na solução jurídico da Sênior, tá? Então, hoje vocês já, né, para quem utiliza o jurídico, né, ele vai ter uma versão mínima ali que vocês vão ter que atualizar, que eu vou estar repassando para vocês também. Então, já foi disponibilizado dentro do próprio módulo jurídico, né, quando habilitada essa rotina, né, então vai ter aqui um menuzinho do e-social, né, processo trabalhista, onde vocês vão estar cadastrando o 2500, tá? E as informações de tributos, que é o 2501, né? Então, vocês vão acessar a solução e fazer esse cadastro, né, para possibilitar vocês a gerar o evento e enviar para o e-social. Né? Então, dentro do jurídico hoje, para quem já utiliza, né, então já vai estar liberado também essa questão, só fazer a atualização, tá? Então, realizando o cadastro aqui do jurídico, né? Então, vai fazer o cadastro do processo trabalhista, né? Toda essa parte aqui das informações que são obrigatórias para o envio do social, faz o cadastro, né, do processo trabalhista do 2500, tá? Aí o que acontece? Faz a geração, então para quem já trabalha com a parte de folha ou SST da Sênior já conhece, né? Então vai lá, vai fazer o cadastro e vai fazer a geração do não periódico, né? Nesse caso ele trata aqui por número do processo, ou então vou selecionar o colaborador, mostra o processo, ele vai gerar também na tela de consulta de pendências para fazer o envio para o social, tá?
Então, as informações de tributos, né? Então, eu vou vir aqui, vou cadastrar as informações desse processo, né? Então, aqui que eu comentei com vocês, que vai ter que informar o código de receita, né? Então, os dois setores, então, jurídico e o DPRH vão ter que estar bem alinhados nessa questão. Então, finalizou, então agora quem que vai fazer esse cadastro também, tá? Então, é um processo hoje que vai mudar na empresa de vocês também, tá? Então, e aqui a tela de consulta de dependências vai ficar, né, a mesma tela, claro que daí no módulo do jurídico essas informações, tá? Então, vou estar enviando, seleciono aqui, envio para o mensageiro do e-social nosso, que é o eDocs, e o eDocs envia para o governo e devolve o retorno para vocês, né? Então, quem já tem a folha de pagamento, né, hoje vai ter que adquirir o módulo do jurídico, né? Então, já tem o eDocs, então só precisa do jurídico e parametrização, tá? Se envia também. Tá, então aqui a gente tem algumas, por enquanto tem alguma dúvida aí, Walter, tranquilo? Por enquanto, mais nenhuma dúvida. Beleza, tá? Então, voltando aqui então, a questão do Sênior, né? Então, aqui a gente tem algumas liberações, né? Então, dentro do roadmap da Sênior. Né? Então, o que acontece hoje? Né? Então, todo o processo, né, que vocês têm que ir lá e fazer esse cadastramento, né, dentro da solução do jurídico. Né? Então, que já foi liberado, então, 12 de 2022, né, a rotina do jurídico, então, as telas de cadastramento manual e geração dos envios do layout. Né? Então, quem já tem isso, né, quem tem um módulo já só atualizar que já vai estar liberado essa questão também, tá? Então, a versão agora, a gente tem uma versão 2, então, para março de 2023, a princípio é para estar sendo liberada dia 24/3, tá? E aqui onde ele vai trazer a sugestão dos dados, quer dizer o quê? Né? Ele vai fazer a integração das informações que você já tenha lá de nome, matrícula do social, cargo, dentre outros campos que você já informou na administração do pessoal, tá? Então, nessa nova versão, aqui, ainda nessa versão 1, é informado manual, e aqui já vai ser automático, né, integrado entre as duas soluções. A versão 3, então, calcular os valores solicitados referente aos códigos de receita, né, então a gravação automática aqui também das novas telas, né, buscando as origens dos dados, né, dos próprios ações jurídicas, né, então quando o cliente já utiliza a ação trabalhista e vai utilizar a reclamatória trabalhista, né, então já vai ter essa integração entre as duas soluções, né, então vai ter ação e ele vai poder gerar um evento com as informações do processo que já foi cadastrado anteriormente, né? E a versão 4 aqui é ter a possibilidade de importar o XML também gerado de soluções parceiras, tá? Então, aqui vai ser o quê? A empresa utiliza uma solução terceira para fazer esse envio, né? Então, ele vai poder estar enviando esse XML, a gente importa dentro da solução para ele ter essa informação dentro do módulo do jurídico, tá? Então, hoje também é possível fazer o envio através, então, clientes que não têm o jurídico da Sênior, mas tem uma outra solução que entrega um XML hoje para o cliente enviar para o e-social. Né? Então, também é possível fazer através do nosso mensageiro do e-social, que é o eDocs. Né? Vocês vão poder estar fazendo o envio, né? Claro que vai ter que ter uma integração aí, né? Então, a integração do XML para estar enviando para o e-social também essas informações. Tá? Então, é importante que vocês se atentem a quem faz para mim hoje é uma empresa terceira, como que vai ser enviado, como que não vai ser enviado os processos trabalhistas, tá? Que já está, quando se já está aí, né? Mês que vem já inicia esses envios, tá? Então, quanto às versões, tá? Então, o que a gente tem mapeado hoje dentro do roadmap da Sênior são essas questões, tá? Também é bem bacana aqui comentando com vocês a parte do portal de documentação, né? Então, é que vocês fiquem atentos a todas as liberações que a Sênior disponibiliza, né? Então, toda sexta-feira tem uma build nova, ou seja, muda esse número aqui. Então, toda sexta tem uma nova atualização, né? Então, vai ter uma correção, vai ter um ajuste, vai ter uma liberação nova, né? Então, é importante que vocês sempre fiquem atualizados, né? Principalmente em questão de social, né? Social sempre tem liberações novas também, né? Então, esse portal está liberado, né, para clientes, não clientes podem acessar, né? Então pode estar acessando lá o portal de documentação da Sênior, tá? Então pode acessar a internet e digitar que ele já vai trazer ele para vocês também essa documentação, tá? Beleza, tá? Então aqui a gente tem algumas questões que são algumas perguntas, tá? Que geralmente surgem, né, no decorrer dessas apresentações, ou o cliente está com alguma dúvida, né? O que ele tem que fazer referente às reclamatórias trabalhistas do e-social. Tá? Posso fazer uma pergunta antes de seguir? Quando você fala do cadastramento da ação trabalhista no 2500,
e depois a informação dos tributos no 2501, te pergunto, você consegue passar da fase sem lançar os tributos? Porque você tem uma ação em líquida, como é que você vai calcular tributo? Estou pedindo 100 horas extras, a sentença foi 0 em hora extra. Como é que eu vou lançar 100 horas extras? Já estou admitindo em sentença que eu estou sendo condenado? Porque como é que eu vou lançar o tributo? Entendeu? O paciente, o funcionário já saiu do hospital, o hospital não deu mais nada para ele, e ele está com a ação trabalhista pedindo diferença de insalubridade, hora extra. Como é que eu vou calcular? Não tem como calcular, só vou poder calcular na eventual sentença condenatória ao final do processo. Então, eu te pergunto, nós temos como passar da fase 1, quando cadastrar o processo, eu seguir, porque depois vai ver informações ao longo, vai ter perícia, vai ter despacho, vai ter audiência sobre julgamento, e no final vou ter uma sentença. Entendeu? Não tem como lançar os tributos no 2501. Por isso que eu te pergunto, é possível seguir a fase, passar para frente sem a necessidade de inserir os tributos da GFIP? Essa é a dúvida. Certo. É que assim, ó, Antônio, isso, o que vai acontecer, tá? Você só vai enviar no final desse processo, tá? Você não vai, como eu falei, não vai abrir uma ação, eu vou mandar para a social. Não, você vai mandar depois que você tiver os valores, depois que foi fechado, depois que foi feito todo o trânsito julgado, tá? Então, depois que fechou o processo, aí você envia, né? Então, eu vou enviar. Só cadastro 2500 e depois deixa seguir o processo. Isso? Você vai mandar só no final, tá? Você não vai, vamos assim, abrir o processo e vou mandar. Não, você vai mandar depois que fechar o processo, tá? Fechou, agora deu o trânsito julgado, não vai mais ter alteração, beleza, agora eu mando 2500, né? E eu tenho valores de tributos, aí eu mando 2501, tá? Perfeito. Então, é só no fechamento. Só uma dúvida, esse cadastramento a partir de abril é referente aos processos que vão ser ingressados a partir de abril ou esses antigos aí que a gente tem em andamento? Esses vai acontecer o seguinte, esses que estão em julgamento ainda, se for feito o fechamento, o trânsito julgado fechou a partir de abril, vai ter que enviar, tá? Então, pode ser que o trânsito ocorreu todo, vamos assim, ano passado, mas o fechamento, o pagamento vai ocorrer mês que vem. Vai ter que pagar, vai ter que entrar pelo E-Social, tá? Perfeito. Entendi. Beleza? Mais uma dúvida, Renato. Aham. Será obrigatória a compra do módulo jurídico para o envio das informações ou o módulo de administração de pessoal vai habilitar algum campo para enviar informação? Isso. Assim, as questões jurídicas, tá? Então, a gente trata tudo pelo módulo do jurídico, né? Então, obrigatoriamente, vai ter que ter um módulo do jurídico da Sênior para estar enviando, né, pela nossa solução, tá? Então, é obrigado a ter o módulo do jurídico. Beleza? Tá, então, voltando aqui à nossa apresentação, né? Então, algumas perguntas, né? Algumas respostas aqui eu já coloquei também, justamente para nessas questões que o pessoal geralmente tem, né? Então, qual módulo, né, atenderá aos novos layouts relacionados à reclamatória trabalhista, né? Então, aqui a gente já trata, né? Que vai ser tudo pelo módulo do próprio jurídico. Tá? Então, geração, envio, retorno, todo o controle do jurídico hoje vai ser pela solução jurídica, tá? Ele não vai ter nenhum evento ou vou habilitar uma informação para estar enviando pela administração do pessoal ou outro módulo da Sênior, né? Não vai ter, vai ser pelo jurídico mesmo, tá? Aqui, então, outra, né? Será necessário adquirir o jurídico, né? Aqui, então, sim, é necessário. E a Sênior, então, ela já fez a liberação a partir da versão de 6.10.172. Tá? Então, nessa versão, né, para quem acompanha a questão das atualizações da versão, já está liberada a questão do E-Social reclamatórios trabalhistas, tá? Então, é claro que tenho o módulo de jurídico, vou fazer uma atualização, você não vai atualizar com essa versão, você vai atualizar com uma mais recente, por exemplo, de sexta passada, e que já contempla, tá? Então, o pré-requisito é estar nessa versão ou superior, né? Superior, por quê? Porque sempre tem esses ajustes, alterações dentro dos novos layouts, tá? Só passando aqui. Então, aqui eu tenho a opção, né? Não quero adquirir o módulo do jurídico como envio as informações reclamatórias trabalhistas ao E-Social, né? Então, assim, não quero ter, né? Tenho algumas ações trabalhistas. Vocês vão ter a possibilidade de fazer esse cadastramento dentro
do próprio social, tá? É claro que, né, então vamos pegar a questão da LGPD, de segurança, como que eu vou controlar que eu enviei essa informação para o social? Como que eu vou controlar que eu fui lá e cadastrei? Eu vou ter uma planilha paralela, vou anotar no caderno, né? Então, assim, por isso que vem a solução da Senior, tá? Então, para quê? Que você vai ter tudo unificado, né, com maior segurança. Tá? Então, ali você vai ter todo o controle do que você enviou, do que ainda não enviou, do que está pendente, tá? Então, ali dentro da solução você consegue ter essa entrega, tá? Então, mas é possível, né, como vocês já fazem hoje através da Cefip, né, fazer no portal do social também, tá? E quando a Senior, então, né, a 4 aqui, quando a Senior irá liberar as alterações necessárias, né, no sistema, então já comentei com vocês, né, através aqui da versão 6.10.1, né, 72, do dia 16/12/2022, tá? Então aqui também ele tem uma dica, né, para acompanhar, né, no portal de documentação da Senior as exigências legais, né? Então lá você tem também tudo, não somente de social, tá? Mas o que envolve legislação está dentro desse portal lá que vocês vão poder estar acompanhando. Vai ser liberado a questão do FGTS digital, tal data, né? Algo nesse sentido também vocês conseguem estar visualizando, né? Não somente rotinas sistêmicas, né, do sistema. Lá vocês têm toda a parte documental da legislação também, tá? Então, a 5 aqui, né? Os layouts de reclamatório trabalhista devem ser enviados quando o processo tem somente valor a recolher, né? Então, essa aqui também, né? Então, não obrigatoriamente, né? Então, eu vou enviar somente quando eu tiver informações de valores. Não, pode ser que não tenha valor, eu tenho que enviar só as informações do processo, tá? Então, eu envio também só o 2500, né? Então, a partir do momento que eu tenho tributos decorrentes desse processo, aí sim eu envio o 2501. Tá? Então, eu tenho que enviar, né, pelo menos as informações desse processo. Tá? A 6 aqui, né, preciso ter a mesma quantidade de colaboradores do administração do pessoal na proprietária para o jurídico, ou seja, a mesma quantidade de colaboradores. Né, eu tenho 2.000 colaboradores na minha... vamos dizer, liberado para mim estar utilizando na minha folha de pagamento, né? Mas no jurídico eu tenho que ter esses 2.000? Não. Aí você pode fazer uma média de quantas ações você tem e adquirir, né? Vamos dizer, essas licenças somente pro jurídico, né? O mínimo hoje é 100 colaboradores, tá? Então, eu posso ter 2.000 para a administração do pessoal, mas eu tenho que ter 100 para o jurídico, tá? Então, e o que, né? A 7 aqui, né? É pré-requisito para ser qual a solução da Senior, né? Então, para ter o módulo do jurídico. Tá? Então, aqui a gente tem, o pré-requisito é vocês terem a folha de pagamento, ou seja, a administração do pessoal da Senior para estar utilizando, tá? E quais eventos do e-social são obrigatórios estarem enviados, né? Então, a gente tem aqui que o pré-requisito dele é o que? O S1000, tá? Então, aqui também é importante a gente falar sobre a questão dos eventos de folha, né? Então, ele não tem pendência, ele não vai gerar nada com o evento de folha, tá? Então, o evento de folha você vai poder fazer vou mandar um 1200, vou fazer o fechamento certinho, né? Ele não vai impactar, né? A mesma coisa do SST, né? Então, você pode ter um 2500, 2501, né? Tá enviando ainda, não vai ter problema no teu fechamento de folha, tá? Beleza? Então, aqui quais informações devemos enviar no dia 1/4/2023? Tá? Então, aqui a gente tem, né, todas as informações que devem ser prestadas, então, processos trabalhistas, né, cujas decisões transitaram em julgado no dia 1º, né? Então, aquela questão que o pessoal comentou ali, demandas, assim, processos antigos que foram finalizados em abril. Fui lá e vai ter o pagamento em abril. Tem que mandar, tá? Acordos judiciais homologados a partir dessa mesma data também, né? Então, aqui é 1/4. Processos cuja decisão homologatória dos cálculos de liquidação, né, for proferida nessa mesma data, tá? E o mesmo, né, que acontece, então, em trânsito julgado, acordos no âmbito da CCP e NINTER, tá? Então, tudo que ocorrer, né, referente, vamos dizer assim, a pagamentos de processos trabalhistas é 1/4/2023, tá? E quais informações, né, também aqui, que a gente colocou um ponto de atenção, né, que o prazo de envio, então, é até o dia 15 do mês subsequente, né? Então, por exemplo, em janeiro vai ser fevereiro vai ser para o dia 15/3, né? Então, tem né, o prazo do envio até o dia 15 do mês subsequente à data, então, né, que ele diz o que é, do trânsito em julgado, da decisão líquida, da homologação do processo judicial, da decisão homologatória dos cálculos, tá? E da celebração do acordo perante a CCP Uninter, né? E aqui é um exemplo, né? Então, caso tenha sido tramitado julgado 1/3, 1 de 2023, né? Vai ser o pagamento 15/2, tá?
Então, é bem importante que vocês avaliem também, né, essa questão dos prazos, né? O prazo, ele segue basicamente a maioria dos eventos do E-Social, né? Então, até o dia 15 do próximo mês, o que foi acontecer o evento, tá? Então, o que a gente tem, né? Só Renato? coloquei um... Oi? A gente tem mais 4 perguntas aqui no chat. Sim, aham. Posso fazer? Pode. Talvez algumas até já tenham sido mais ou menos explanadas, mas eu vou refazê-las, tá? Sim, Tem uma dúvida. Só deverá ser informado apenas as reclamatórias trabalhistas que terão recolhimentos de INSS, FGTS e imposto de renda? As que não terão recolhimentos, por exemplo, uma ação indenizatória sem recolhimentos, há obrigação de informar ao E-Social? ali você vai ter que, eu vejo que sim, tá? Tem que enviar o 2500 daí, tá? Mesmo sem valor, tem que estar enviando esse evento, né, pro governo e pro social ficar sabendo que tem esse processo trabalhista finalizado, tá? Uhum. Tá. E se na sentença tiver alteração de vínculo, como ou data de admissão, como será informado? Isso, então, o que vai acontecer daí, né? Tem a opção de você fazer essa alteração através daí do evento 2200, né? Então, você vai ter que ir lá e fazer essas alterações de contrato, enviar para o social esses eventos, vamos dizer assim, o 2206 ou 2200, que são alterações no contrato desse colaborador, e daí depois você segue com o processo. Então, assim, não é unicamente aqui a gente está olhando para o jurídico, tá? Mas ele envolve diversas outras áreas, né? Então, o principal, o jurídico, o DP, o RH. Então, se eu tiver que fazer alguma alteração de evento, alterar um cargo, por exemplo, né? Não é simplesmente eu vou ter que analisar os impactos que vão ter dentro do meu administração de pessoal, para daí estar fazendo esse ajuste, né? Dentro do administração de pessoal, enviando o 2206 lá para o social, e depois tratando o evento daí do processo judicial, tá? Então, tem que... E os acordos extrajudiciais precisam ser informados também? Os extrajudiciais, esses aí eu vou ter que analisar daí, tá? Bom, esse aí se tu quiser deixar pendente para mim, tá? Mas eu vejo que assim, ó, tudo que for trabalhista, ele vai ter que ser enviado, tá? Então, envolveu trabalhista, a gente vai ter que estar comunicando o E-Social, tá? Tá. Mas a gente vai anotar essa depois para Isso. responder Uhum. para o cliente, né? Isso mesmo. E mais uma aqui. Quando recebemos o número do processo no ato, informamos o E-Social e as demais informações só após o fechamento do processo? É isso mesmo? Isso. O que acontece, né? Então, pro E-Social hoje, ele você vai querer saber o final, né? Assim, a hora que eu finalizo o processo, que a empresa vai fazer o pagamento, né? Eu vou lá, vou cadastrar o número do processo dentro do jurídico, vou cadastrar o processo trabalhista, envio para o E-Social e depois cadastro os tributos. Então, depois que não vai mais ter alteração, tá? Então, fiz todo, assim, no trânsito julgado do processo. Certo. E se tem uma sentença transitada em julgado em março, mas com parcelas a serem pagas a partir de abril, preciso cadastrar? Eu vejo que tem que enviar, tá? Então, o que aconteceu a partir de abril, você vai ter que enviar para a social, tá? A Paty está dizendo aqui que acordo extrajudicial é homologado. Uhum. Beleza, tá? Então, Acabaram as dúvidas agora, pode seguir. tá bom. Desculpa só abrir aqui, é só porque a lógica, Renato, como é homologado, o entendimento, né, o juiz precisa homologar. Tu vai analisar, mas possivelmente tenha que informar, sim, no E-Social. Né? Se usar essa lógica de que o acordo é homologado, né? Sim. Beleza, Paty? Obrigado, tá? Beleza, então, seguindo aqui, tá, pessoal? A gente tem eu comentei com vocês o portal, então, das exigências legais, né? Então, contempla hoje, né, não somente social, mas CTF Web, FGTS Digital. Então, isso aqui vocês podem estar acessando também dentro do portal da Senior, né? Dentro da documentação online, né? E tá buscando essas informações, né? Que vocês vão ter, né? Para estar se atualizando, né? Ver o que vai estar entrando nos próximos meses aí referente a essas rotinas. Tá? Beleza. Então, assim, referente à questão de reclamatória trabalhista e os processos judiciais, né? Então, seria isso, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, né, fiquem bem à vontade para estar questionando, enviando para nós aí. Caso vocês queiram conhecer a nossa solução
para ver como que eu vou gerar um evento, como que eu faço dentro da solução, né, para demonstrar para vocês também, a gente está bem à disposição, né? E falando um pouquinho aqui para vocês agora do Store da Sancom, né? Então vai ter o quê? Então é uma nova plataforma então que a gente disponibilizou, onde vai ter as soluções aqui que o próprio cliente vai poder estar adquirindo, né? Então, por exemplo, admissão digital, rotina de comissões pendentes por representante, consultoria em banco de dados, né? Então, alguns tipos de relatório, algumas rotinas novas que o próprio, né, cliente vai poder estar acessando e adquirindo pela nossa plataforma aqui, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Né? Eu sei que é bastante informação referente à reclamatória trabalhista, né? Então é importante que todos vocês, né, que têm as empresas que estão à frente dos RHs jurídicos das empresas, né, vocês analisem hoje como está sendo feito e como que vai ficar agora com o e-social. Tá? Então isso é um ponto de atenção, né, que vocês vão ter que estar analisando aí. Tem uma dúvida, né? Acho que é Tem. Liege. Uhum. Isso. Antes disso, apareceu mais uma dúvida no chat. Quando parcelada a condenação, o envio deve ser realizado uma única vez ou de acordo com as parcelas mensais? Vai ser realizado de acordo com a parcela daí, tá? Isso vai ter um evento, no caso, o 2501 para cada parcela. É parcelado, tá? Daí você vai conseguir também parametrizar, né, dentro do sênior para fazer essa geração parcelada. Uhum. Tem uma dúvida, acho que ali, né, que o pessoal levantou a mão. Bom dia, Renato, é o Maurício, tudo bem? Opa, Maurício, beleza? Beleza. Eu vi que tem um campo ali nos slides calcular ação. Eu vou cadastrar, na verdade, os valores, vou digitar os valores ou vou calcular a ação mesmo? Ali você vai digitar, tá? De momento você vai ter que fazer essa digitação. Até tá no roadmap da Senior, né, para a gente estar desenvolvendo algo para ficar mais automatizado nessas informações, né? Mas de momento você vai ter que ir lá e digitar, tá, Maurício? Tá bom então, obrigado. Tá bom, obrigado. Beleza. Tem mais alguma coisa aí, Lô? Mais alguma dúvida? Tem. Se tiver uma sentença transitada em julgado com parcelamento e as parcelas já estiverem acontecendo, aquelas a partir de abril, devemos informar? Eu vejo que daí esse aí ficou ainda no método antigo, tá? Porque ele foi transitado em julgado em março. Não passa pelo social. Né? O que for transitado e julgado a partir de 1/4, daí entra pelo social, tá? Então essa eu vejo que fica do método antigo ainda. Porque ela já foi finalizada, né? Ok. Uhum. Tinha uma pessoa mais com a mão levantada. Não sei se quer abrir o microfone. Eu acho que era o Maurício, pode ser, que ele já perguntou. Então tá, no chat era a última pergunta. Beleza. Tá, então assim, pessoal, tá, então a gente finalizou essa apresentação então das reclamatórias trabalhistas, tá? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, algum questionamento, também a gente está à disposição agora, tá? Caso, Renato, quero conversar contigo no privado, alguma coisa nesse sentido, né? Estou à disposição também, só nos enviem aqui, tá? E caso vocês queiram conhecer a solução do jurídico, né? A gente também pode estar agendando uma demonstração técnica daí da solução, tá? Obrigado pela participação de todos vocês, tá? E a gente segue junto aí no que precisar. Isso aí, valeu, Renato. Avisá-los também que a gente vai mandar também a gravação, né, da reunião pelo e-mail, e também a gente vai disponibilizar também um infográfico com o passo a passo, explicando certinho, que também pode ajudar no momento de dúvida. Isso aí, agradecer a todo mundo que participou, né, pessoal? Acho que isso aí nos incentiva a estar fazendo mais desses bate-papos, né? A gente sempre fala, não é uma apresentação, é um bate-papo mesmo com vocês, porque são as dúvidas de vocês que geram os conteúdos, né? Geram discussões e que fazem todo mundo compartilhar conhecimento. Então, agradecer a participação, foi um público bem bacana, né? Que teve hoje, e com certeza em breve a gente vai fazer mais, né, desses modelos de evento aí para que nós possa compartilhar conhecimento e todo mundo agregar aí ao processo, à operação do dia a dia. Tá bom? Uma boa quarta-feira, um bom dia para todo mundo e até a próxima.